Eu vou trazer mais uma notícia aqui para vocês sobre o que vem acontecendo em relação às duas grandes editoras. No caso, sobre como essa coisa do desespero da Marvel e da DC vem aumentando e se tornando cada vez mais evidente na tentativa que eles têm de mascarar os fracassos dos quadrinhos que eles estão publicando. O que é que aconteceu dessa vez? Tem uma revista da Feiticeira Escarlate, que é roteirizada por um tal de Steve Orlando, e essa revista foi cancelada depois de apenas 10 edições. Então o site Bound Into Comics colocou uma matériazinha pequena falando sobre isso. O nome do texto é "A previsão de Steve Orlando se torna realidade. A Marvel Comics descarta a Feiticeira Escarlate depois de apenas 10 edições". Para vocês verem que o próprio escritor, o autor do quadrinho, fez a previsão de que a revista não iria durar muito tempo. O problema disso é que a gente sabe que, como tem muito site estúpido que apoia o que essas editoras estão fazendo, a destruição dos personagens, eles tentam esconder de todo jeito, como o site citado no texto fala, dizendo que, no entanto, apesar da série ter sido cancelada, ela evoluirá de uma forma fascinante em janeiro, antes de retornar no final de 2024. Como é que um quadrinho é cancelado e ele vai evoluir só retornando no final do ano que vem? E eles ainda tentam passar pano, fazendo parecer que isso não foi um fracasso total. O próprio autor, logicamente, ele defende também, ele vai dizer numa declaração: "E estamos longe de terminar. Mal posso esperar para que as pessoas vejam o que estamos planejando a seguir. Algo que celebra um grande marco para Wanda e sua família, e explode nesta temporada atual em algo gonzo, blockbuster e repleto de poder. Wanda retornará mais forte, mais ousada e mais poderosa do que nunca, e não sozinha". Esses termos aí, por exemplo, gonzo, vocês vão ter que dar uma pesquisada, mas eu sei o que significa. É tipo, ele veio derivado de jornalismo gonzo, que é o sujeito não medir palavras para escrever, não usar de uma linguagem polida, limpinha, e falar as coisas na lata mesmo. É mais ou menos nesse sentido que ele quis falar. Blockbuster, o que ele falou é no sentido de ser um sucesso grande e ter um alcance grande, e a outra expressão, repleto de poder. Mas vocês veem aí a tentativa do próprio autor de esconder o fato de que essa revista foi um fracasso total, porque ele é incompetente mesmo. Eu nunca ouvi falar desse tal de Steve Orlando. Quando eu ouvi esse sobrenome Orlando, eu pensei em Joe Orlando, que era aquele cara da Mad, e que talvez esse cara pudesse ter algum parentesco com ele. Eu nem sei se tem, mas eu não conheço esse escritor, e provavelmente ele deve ser um desses escritores podres que ficaram na Marvel, que ainda aguentam trabalhar lá porque eles são bem-vindos lá para estragar os personagens. Vocês devem se lembrar daquela história toda que começou, por exemplo, com o Superman, o Jonathan Kent. Pelo fato de ser uma marca grande, o Superman é o principal personagem da DC, eles deram uma forçada para empurrar, e eu acho que foram 18 números que a série durou, mas eles conseguiram prolongar um pouquinho mais. Mas o que aconteceu foi que a DC forçou a barra, do mesmo jeito que a Marvel também força, mentindo, escondendo dados, manipulando, fazendo propaganda falsa, tentando enganar o leitor para dizer que aquela revista é um sucesso, que ela é maravilhosa, e quando vê é uma bela de uma porcaria, e acaba sendo cancelada por causa disso. E depois teve outros casos aí, como o caso do Robin, desenhado por aquele
aquele sujeito lá, o tal Riley Osmo, que foi outro fracasso ridículo, não tinha como aquilo dar certo. E muito tempo antes disso eu já ouvia notícias sobre a Marvel manipular informações sobre vendas de quadrinhos como a da Kamala Khan para fazer parecer que, entre aspas, quadrinhos com diversidade eles vendiam bem, quando na verdade eles são um desastre. Não conseguem se manter nem por 10 números seguidos. Mas vocês vejam como essa coisa vem escalonando, como vem ficando cada vez pior. Aí notório fracasso dessas editoras. Tem até uma outra frase seguida ao que ele falou, o tal Steve Orlando, dizendo que para conseguir até 15 edições as vendas precisaram continuar a subir. Olha o nível do fracasso desses quadrinhos hoje em dia. Os caras que estão lá são tão ruins. Os militantezinhos mongoloides lá, imbecis, que não conseguem escrever nada que preste. Eles não conseguem sequer garantir que uma revista vai durar 10 números, o que é completamente patético. Sendo que esse sujeito ele cai completamente em contradição, porque ele tenta reforçar que o quadrinho ele vai voltar, que toda essa coisa de cancelar no 10º número faz parte de um plano da editora, mas ele mesmo admite que ele não consegue fazer a revista vender, que as vendas tem que subir porque estão ruins mesmo, e que o quadrinho no fim das contas ele não vai conseguir durar nem até o 15º número. O pior é que nesse texto ele ainda vem com algumas balelas ali que ele fala para tentar justificar, dizendo: os quadrinhos estão muito caros agora, estou interessado em mangá, que é muito mais acessível. Isso é lógico, é uma desculpa ridícula, porque existem volumes de luxo de todo tipo de padrão de publicação nos Estados Unidos. O problema é que esses quadrinhos da Marvel e da DC não estão vendendo pelo motivo que todo mundo sabe. E os mangás também. Ele fala sobre os mangás serem baratos, mas tem mangás ali vendidos em coleções de luxo. Os próprios quadrinhos da DC são vendidos em ônibus e edições mais luxuosas e tal. Só que os quadrinhos antigos e não esse lixo que eles estão fazendo hoje em dia. Então ele completa dizendo que, falando com a pessoa que estava entrevistando ele no caso: estou com você, não que os preços estejam à altura, estamos em uma situação estranha, onde as pessoas em geral continuam querendo um valor de produção e qualidade de papel cada vez mais altos, o que é parte, mas tudo, claro. Isso aí ficou meio estranha a tradução, mas o que quer dizer isso aí? É mais um desvio do assunto, do motivo principal pelo qual os quadrinhos da Marvel e DC não estão vendendo hoje em dia, porque o problema não é o preço. Tem muita gente pagando por volumes caros, como eu falei, de histórias antigas. Você já viu alguém, por exemplo, pagar por ônibus e volumes de luxo para ler fases podres como essa do Robin? Você acha que alguém vai querer ver um ônibus do Robin, um ônibus do Jonathan Kent, ou desse quadrinho da Feiticeira Escarlate? É claro que não. O nível de exigência dos leitores, é claro, ele aumentou, e hoje em dia tem muito leitor que só quer pagar por quadrinho elitizado, inclusive lá nos Estados Unidos. É claro, onde eles têm mais dinheiro, têm uma renda melhor. Só que eles só fazem isso com histórias boas e histórias clássicas, não as atuais. O mais estranho disso tudo é que eles dizem que essa revista ali até os primeiros números ela vinha vendendo bem, o que eu acho que aconteceu porque as pessoas têm até hoje uma certa expectativa que pelo menos uma ou duas, no máximo 3 fases boas de algum título da Marvel saia de um jeito bom o suficiente para você ler. Por exemplo,
Quando saiu o Immortal Hulk, ele começou muito bem. Mas eu não li essa história. Não sei se ela é carregada de texto político e ideológico, como normalmente os quadrinhos da Marvel estão vindo hoje em dia. E não sei o quanto ela pode ser ruim. Mas o maior indicativo de que essa revista não é boa, logicamente, é o fato de que ela só vendeu 10 edições. Só durou esses números e a previsão é disso se tornar uma coisa normal dentro da Marvel e da DC. O problema nisso tudo é que está se tornando meio que um padrão. Esses editores e autores, eles começarem a tentar normalizar a ideia de que o fracasso de um quadrinho que vendeu pouco e durou poucas edições é uma coisa normal. O cara diz, não, na verdade isso aqui faz parte de um plano. Como é que isso pode fazer parte de um plano? Você tinha, por exemplo, fases de escritores como Peter David, que chegou a ficar mais de 10 anos roteirizando o Hulk. O sujeito não consegue roteirizar por 10 edições e ainda tem a cara de pau de dizer que não é um fracasso, que na verdade o quadrinho vai voltar mais forte e mais interessante daqui a tanto tempo. O quadrinho vai ser cancelado agora em novembro e ele vai voltar sem previsão de data correta, assim, no final de 2024. Ser cancelado agora virou sinônimo de sucesso. Então não tem como engolir esse tipo de imbecilidade, de asneira saindo da boca desses artistas aí. É claro que eles querem praticamente que o leitor seja idiota para acreditar nisso. E a coisa tá desse jeito hoje. Eles estão contando cada vez mais com o desespero deles de achar que o leitor vai ser burro de cair numa conversa dessas. Então, muito obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal e comentem aí.